Ano Bíblico, o estudo diário da Palavra de Deus com o pastor Carlos Oliveira. Continuando o nosso ano bíblico hoje, 2 Crônicas, capítulo 10 ao capítulo 13. Roboão causa separação entre as tribos. Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito. Mandaram chamá-lo. Veio ele com todo Israel a Roboão e lhe falaram: Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: Se te fizeres benigno para com este povo, e lhe agradares e lhes falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: Assim falarás ao povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas alivia-o de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos impôs pesado jugo, eu ainda vô-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: Voltai a mim ao 3º dia. Dura resposta lhes deu o rei, porque o rei Roboão desprezara o conselho dos anciãos. E lhes falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque isto vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. 10 tribos seguem Jeroboão. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. Cada homem a sua tenda, ó Israel. Cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados, porém os filhos de Israel o apedrejaram e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim, Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até ao dia de hoje. Capítulo 11. Deus proíbe que Roboão peleje contra as 10 tribos. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu a casa de Judá e de Benjamim 180.000 escolhidos destros para a guerra, para pelejar contra Israel, a fim de restituir o reino a Roboão. Porém, veio a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos. Cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, desistiram de subir contra Jeroboão. As cidades fortificadas de Roboão. Roboão habitou em Jerusalém e para defesa fortificou cidades em Judá.
Fortificou, pois, a Belém, a Etã, a Tecoa, a Betzur, a Socó, a Adulão, a Gate, a Maressa, a Zife, a Adoraim, a Lax, a Azeca, a Zorá, a Aijalon e a Hebron, todas em Judá e Benjamim, cidades fortificadas. Assim as tornou em fortalezas e pôs nelas comandantes e depósitos de víveres, de azeite e de vinho. E pôs em cada cidade arsenal de paveses e lanças. Fortificou-as sobremaneira. Judá e Benjamim ficaram-lhe sujeitas. Sacerdotes e levitas vêm a Jerusalém. Também os sacerdotes e os levitas que havia em todo Israel recorreram a Roboão de todos os seus limites, porque os levitas deixaram os arredores das suas cidades e as suas possessões e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. Jeroboão constituiu seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros e para os bezerros que fizera. Além destes, também de todas as tribos de Israel, os que de coração resolveram buscar o Senhor Deus de Israel, foram a Jerusalém para oferecerem sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim fortaleceram o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. A família de Roboão. Roboão tomou por esposa a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e filha de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé, a qual lhe deu filhos, Jeús, Semarias, Zaão. Depois dela tomou a Maaca, filha de Abissalão. Esta lhe deu a Abias, a Atai, a Ziza e a Selomite. Amava Roboão mais a Maaca, filha de Abissalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele havia tomado 18 mulheres e 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas. Roboão designou a Abias, filho de Maaca, para ser chefe, príncipe entre seus irmãos, porque o queria fazer rei. Procedeu prudentemente e distribuiu todos os seus filhos por todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortificadas. Deu-lhes víveres em abundância e lhes procurou muitas mulheres. Capítulo 12. A invasão de Sisaque. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. No ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. Era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaías o profeta a Roboão e aos príncipes de Judá que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei.
Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda vinham e usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Tendo-se ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. O reinado de Roboão. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e continuou reinando. Tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para ali estabelecer o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá Amonita. Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Quanto aos mais atos de Roboão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história de Semaías, o profeta, e no de Ido, o vidente, no registro das genealogias? Houve guerras entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Descansou Roboão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 13. O reinado de Abias. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel de Gibeá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros, de 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos guerreiros valentes. Pôs-se Abias em pé no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e disse: Ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos por uma aliança de sal? Contudo, se levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. Ajuntou-se a ele gente vadia, homens malignos. Fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. Sendo Roboão ainda jovem e indeciso, não lhes pôde resistir. Agora pensais que podeis resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi? Bem sois vós, uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançastes fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e não fizestes para vós outros sacerdotes, como as gentes das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Porém, quanto a nós, o Senhor é nosso Deus e nunca o deixamos. Temos sacerdotes que ministram ao Senhor, a saber, os filhos de Arão e os levitas na sua obra. Cada dia de manhã e à tarde oferecem holocaustos e queimam incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa puríssima e o candeeiro de ouro e as suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor nosso Deus, porém vós o deixastes. Eis que Deus está conosco, à nossa frente, como também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas, para rebate contra vós outros, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não sereis bem-sucedidos. Mas Jeroboão ordenou aos que estavam de emboscada que fizessem uma volta e dessem contra eles por detrás, de maneira que estavam em frente dos homens de Judá e a emboscada por detrás deles. Olhou Judá e viu que a peleja estava por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor e os sacerdotes tocaram as trombetas. Os homens de Judá gritaram. Quando gritavam, feriu Deus a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, pois Deus os entregara nas suas mãos.
de maneira que Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, porque caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo. Prevaleceram os filhos de Judá, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. Abias perseguiu a Jeroboão e lhe tomou cidades, Betel, Gesana e Efron, com suas respectivas vilas. Jeroboão não restaurou mais o seu poder no tempo de Abias. Feriu o Senhor a Jeroboão, que morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. Quanto aos mais atos de Abias, tanto o que fez como o que disse estão escritos no livro da história do profeta Ido. Amém. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Parabéns para você que está ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus todos os dias. E juntos, em nome de Jesus, nós vamos terminar a leitura de toda a Bíblia no ano 2023. Vamos juntos, não desista. Um ótimo sábado para você, que Deus o abençoe e até amanhã em nome de Jesus. Amém?